Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será preparando o filho para a vida. Amém? Deus tem colocado o filho em tuas mãos para você preparar para a vida. Lá em Provérbios 22:6, a palavra de Deus nos diz: ensina a criança no caminho que ele deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Em resumo, o versículo enfatiza a importância da educação e orientação dos filhos desde cedo, pois isso moldará seus caminhos e valores ao longo da vida, não é mesmo? Você tem acompanhado seus filhos, ensinando eles no caminho que devem andar? Amados, tem pessoas que criticam os pais quando apoiam os filhos que vivem na prática do pecado, não é mesmo? Mas Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O pai jamais lançará um filho fora, amado. Jesus perdoou uma mulher prostituta, pediu água a uma mulher samaritana, ele também me perdoou e perdoou o filho pródigo. O bom é ensinar os nossos filhos desde cedo no caminho que devem andar. Mas há dois ensinamentos: o nosso e o ensinamento do mundo, dos amigos, entre aspas, não é mesmo? Nós ensinamos de uma maneira, o mundo ensina de outra, e às vezes eles se deixam se levar pelos ensinamentos do mundo, assim como o filho pródigo. Então nós temos que estar acompanhando nossos filhos, desde a adolescência, a juventude, não é mesmo? Nós temos que preparar os filhos para a vida. A Bíblia fala lá no Salmo 127, 4 e 5, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Lançar a flecha, colocar na mão nossos filhos do valente. Amém? Flecha na mão do valente, amado. Esta é uma afirmação bíblica profunda. Veja nesta frase o princípio a ser aplicado na criação dos nossos filhos. E acredite que mesmo também se aplica aos nossos filhos espirituais, nossos discípulos. Nós temos que ensinar. Antes de tudo, quero reconhecer o contexto em que a afirmação feita, o versículo seguinte, fala do homem que enche deles, ou seja, filhos e flechas, a sua aljava, e não será envergonhado diante do inimigo à sua porta. Portanto, isto fala de filhos literais, ajudando o pai a proteger. Nesse sentido, amado, podemos vê-los como parte de defesa diante do inimigo e como a família deve aprender a lutar junto. O pai tem que colocar o filho nos ensinamentos. Mas também vejo uma outra aplicação para esta frase: precisamos aprender a criar e liberar nossos filhos para a vida. Geralmente, amado, o filho se espelha no pai, não é mesmo? Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, filho adotivo de José. José era carpinteiro e Jesus se tornou também um carpinteiro. Geralmente o filho se espelha no pai, e o pai deseja que o filho seja igual a ele, não é mesmo? O médico quer que o filho seja médico, um advogado quer que o filho seja advogado. Enfim, geralmente o filho se espelha nos pais, mas infelizmente hoje em dia há casos que os filhos não podem nem imaginar em se espelhar nos pais. É o caso dos pais alcoólatras, os pais drogados, os pais ladrões, os pais homicidas. Enfim, como que o filho vai se espelhar nos pais? Eu acompanho um trabalho em uma comunidade terapêutica e lá eu vi casos de pai e filho envolvidos nas drogas. Esses dias eu vi um testemunho de uma mulher que estava interna. Ela tinha 2 filhos. Ela se envolveu no mundo das drogas e os filhos
fazia aviãozinhos para ela. Chegou um ponto em que o filho foi fazer aviãozinho para outro e ela quis matar o próprio filho por causa disso. Existem pais que incentivam os filhos a se envolverem nas drogas. Esse dia eu vi um documentário da ministra Damares, ela mostrando lá em Belém do Pará como é a vida dos pais, envolve os filhos nas drogas, na prostituição. Tem mães que oferecem as filhas para poderem prostituir, para ter esse dinheiro para se manter. Isso não agrada a Deus, não é isso que Deus quer. Essas pessoas vão prestar contas a Deus. Então nós devemos acompanhar nossos filhos. Eu conheço casos de filho que não trabalha, chega em casa com um relógio bonito, caro, com uma roupa bonita, cara, com uma moto, com um carro, e o pai não se preocupa. Ao contrário, às vezes elogia, meu filho agora está andando na moda, meu filho está com carro importado, carro caro, relógio bonito. Elogia o filho, diferentemente do meu pai. Meu pai, eu já imaginava encontrar algo na rua e levar para casa, porque meu pai queria saber o paradeiro daquilo, como que eu consegui aquilo. Isso é acompanhamento de um pai. Precisamos, amado, aprender e liberar nossos filhos para a vida, acompanhar da adolescência à juventude. O que um valente, em outra versão, usa o termo guerreiro, fazia como uma flecha. Ele atirava para longe de si, ela alcançava para atingir o alvo. Nós, pais, eu falo como pai de 2 filhos, temos inclinação natural e sermos super protetores, não é mesmo? Nunca entendi a preocupação de meus pais comigo enquanto eu era criança. Eu não entendia, porque tudo parecia ser tão perigoso aos olhos dele. Achava muitas vezes que ele me sufocava com suas preocupações, orientações, conselhos, advertências. Eu me lembro um dia, eu tinha mais ou menos 13 anos de idade, fui a uma festa, cheguei em casa, era mais ou menos umas 3 horas da manhã, e meu pai estava sentado no sofá me esperando. E ali eu questionei, pai, por que você está sentado no sofá esta hora? E ele falou, preocupado com você. Eu falei, mas por quê? Aí ele me falou, olha, Gilberto, eu prefiro um dia ver você sair daqui de casa na alça do caixão do que nas mãos de um policial. Aquilo ali para mim foi tudo. Eu prometi ao meu pai, ó pai, o senhor pode ver algum dia eu sair daqui de casa na alça de um caixão, mas na mão de policial jamais. Fui para São Paulo, 14 anos de idade, trabalhei em uma gráfica muito grande, e lá rolava de tudo, as drogas chegou na minha mão e eu não. Lembrei daquela passagem que meu pai me falou. Ele nunca ia me ver na mão do policial. E meu pai morreu sem me ver, não só na mão do policial, mas nenhuma reclamação lá em casa. Então meu pai me acompanhou. Alguns anos depois, amados, que meu filho primogênito nasceu, eu imediatamente os entendi aquela preocupação do meu pai. Algo inexplicável tomou conta de mim. Eu era um amor e preocupação que só um pai ou mãe entende. Ficava imaginando que se ele fizesse tudo o que eu fiz quando criança, eu me preocuparia demais com eles. Eu queria que meu filho fosse mais do que eu fui com meu pai. Eu fui obediente a meus pais. Eu queria que meus filhos fossem mais ainda. E ensinei para isso. E eles são. Hoje meus filhos são bênçãos. Eu tenho um filho de 43 anos, ou de 42, que são bênçãos na minha vida. Porque eu acompanhei, eu ensinei. É engraçado isso, né? Você promete para si mesmo que quando crescer e for pai, fará tudo diferente do que seus pais fizeram com você, não é mesmo? Mas quando chega a sua vez, sua visão muda. Como eu falei, você vai se preocupar. Hoje meus filhos casados, um é pai de 4 filhos e outro de 3, e eu me preocupo com eles. E olha que são pessoas de bem.
Mas me preocupo. É o instinto de um pai e de uma mãe, não é mesmo? E você se lembra das palavras que proferiram? Que não suportava ouvir, não é mesmo? Quando você crescer e estiver no meu lugar, vai entender, era isso que eu ouvi dos meus pais. O dia que você crescer e estiver em meu lugar, aí você vai entender o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. E ali eu aprendi a criar meus filhos da maneira que meu pai me criou. Amado, na infância e na condição de filho, abomina a superproteção, não é mesmo? Nós protegemos nossos filhos. Achava que os pais não tinham que participar de determinadas escolhas, como relacionamentos de amigos, namorados, ou mesmo a escolha de profissão, não é mesmo? Eu interferi na vida de meus filhos sobre as amizades. Eu observava as amizades dos amigos que levavam lá para casa, eu observava o comportamento daqueles amigos. E quando saía eu apontava, esse aí eu não gostei, esse aí eu gostei, esse eu não gostei. Ah, pai, mas o senhor também é radical. A princípio ele me achava radical, mas depois foi me agradecer. Eu acertei em todas as escolhas. Ele veio reconhecer que eu realmente soube escolher os amigos deles. Escola, sempre preocupei, acompanhando em tudo. Agora, depois de adulto, amado, acabo de concluir que os pais estavam certos. Deveriam mesmo proteger seus filhos. Eu venci nos ensinamentos dos meus filhos, na adolescência e na juventude. Hoje, um com 42, outro com 43 anos, já são donos de si, já são casados, já são pais, já entendem. Mas mesmo assim eu ainda me preocupo. Mas acho que quando chega a nossa vez de exercer a proteção, acabamos nos esquecendo de algo importante. O cuidado paterno ou materno. Não pode ser egoísta. Um pai não pode lançar um filho fora jamais. Jesus não lançou ninguém fora. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então o pai não pode lançar o filho fora. Ele tem que procurar educar desde cedo, para que ele não venha errar. Mas se ele errar, o pai precisa estar ali, dando suporte. Porque ele será cobrado. Deus vai cobrar. Deus colocou os filhos em nossas mãos para nós cuidarmos deles. Às vezes, amado, planejamos a vida profissional dos nossos filhos, querendo compensar nossas próprias frustrações, não é mesmo? Não, a profissão tem que ser ele. O dom que vai colocar não somos nós. É Deus que vai colocar o dom neles. A verdade é que temos que preparar nossos filhos para a vida. Moral, caráter, honestidade, amar o próximo como a si mesmo. É isso que nós temos que ensinar. Uma hora eles terão que sair de casa e viver a própria vida, não é mesmo? E se protegermos desse momento, não apenas criaremos problemas para eles, mas também teremos problemas. Nós temos que ensinar os nossos filhos para quando ele sair de casa. Ele vai sair de casa um dia. Esse dia eu estava assistindo uma reportagem sobre os animais, a criação dos animais, o mundo dos animais, e estava observando os animais como protegem seus filhos, quando criam seus filhos. E eu observei a águia. A águia criou seu filho lá no alto, no topo de uma montanha. E ali, quando ele está preparando o filho para dar o seu primeiro voo, ele lança esse filho lá do alto e espera. E ali, quando está aproximando do solo, ele dá um voo rasante e vai lá e pega o filho. Ele prepara o filho para depois o filho poder viver a vida. Os animais são assim, os leões, as leoas, as aves. Eu vejo os pássaros pegando ali alimento no bico, coloca o bico dentro da boca
do filhote, criando, e ensina a dar o primeiro voo. Enfim, os animais irracionais protegem mais do que nós racionais, não é mesmo? Eu tenho observado isso. Às vezes nós nos relaxamos, deixamos nossos filhos à mercê de uma empregada doméstica, de uma pessoa terceirizada, de um avô, de uma avó, sendo que Deus colocou os filhos em nossas mãos, nós que temos que criar os filhos. Temos que acompanhar. Hoje, infelizmente, a maioria coloca o filho em uma creche. Coloca de manhã, pega à noite e não cuida conforme os princípios de Deus. Flecha na mão do valente. Um valente atira sua flecha com força para atingir o alvo de longe. Se quisesse atingir o inimigo de perto, um guerreiro daquela época provavelmente usaria uma espada. Então precisamos aprender a lançar nossos filhos para a vida e desejar lançá-los longe. Nós temos que ensinar nossos filhos a constituir a sua família. Para Deus diz, deixará o homem pai e mãe e formará uma só família. Amar isso não significa que vamos afastar ou que queremos distância, mas precisamos pensar grandes a respeito deles. Nós precisamos ensinar nossos filhos a constituir uma família. Nossa criação, amado, não deve ser egoísta, centrada em nós mesmos. Não podemos querer que nossos filhos fiquem somente por perto. Talvez uma vida melhor só será provada por eles em outra cidade, estado, até mesmo outro país. Esses dias minha esposa ela estava questionando que nós temos 2 filhos e não temos nenhuma filha. Ela imaginando chegar à terceira idade e não ter uma filha para cuidar dela. Aí eu questionei justamente sobre isso. Eu tenho uma irmã que tem apenas 2 filhas. E essas filhas, uma mora nos Estados Unidos, outra mora na Itália. Minha filha criou até certa idade, depois tiveram que prosseguir o alvo. Procurar ter uma vida melhor. E hoje uma mora nos Estados Unidos, outra mora na Itália. E minha irmã vive sem essas 2 filhas aqui, só na comunicação. Amado valente, atira sua flecha visando cortar um alvo. Como pais, precisamos ajudar nossos filhos a entenderem sua vocação e aptidões profissionais. Nós temos que investir mesmo no ensinamento dos nossos filhos. Meu pai dizia desde que eu era criança que eu seria um filósofo. Esse era o sonho do meu pai. Sempre que me via pensativo, ele declarava isso. E de fato, sempre gostei de pensar e questionar tudo. Eu sempre questionei tudo. Meu pai reconheceu depois de muitos anos que o palpite dele estava correto. E me encorajou a ser um pensador e questionador de comportamentos. Hoje eu sou um questionador de pensamentos. Eu questiono as coisas. Eu não faço as coisas sem pensar. Eu era observador de comportamentos dos amigos dos meus filhos. Eu ficava observando os amigos dos meus filhos. Tem pais que não estão nem aí, né? Eu era. Amados pais devem ajudar seus filhos a entender seu alvo e ser alcançado, e em acordo com eles, lançá-los em direção a este alvo. Meus pais sofreram quando, aos meus 16 anos de idade, passei a estar longe deles. Eu tive que viajar para São Paulo. Logo depois que me retornei para minha casa, onde casei e tive meus filhos, eles preferiram que eu morasse e viesse morar perto deles. Mas entenderam que Deus tinha um plano para a minha vida, um alvo, e me tiraria em direção a este plano. Quando eu me casei, eu morava com meus pais. Eu construí uma casa ao lado. Mas teve um dia que eu fui transferido para outra cidade. Aí não tinha como, eu tive que sair da minha cidade e morar em outra cidade. Saí de Vitória da Conquista e fui morar em Planalto. Então há o tempo em que as flechas,
ficam na aljava, e há também o tempo em que deve ser atirado para o alvo. Tem momento que você segura seus filhos, né? Mas tem momento que não tem jeito. Tem que atirar para o alvo, como flecha. Amém? Foi o que os pais de Rebeca fizeram, quando o servo de Abraão saiu atrás de uma pessoa para Isaac. Encontrou Rebeca e lhe fez a proposta, tanto a ela como a sua família. E o que o relato bíblico diz que fizeram? Ouviram o que a Rebeca desejava, concordaram que Deus estava naquilo e abençoaram para viver-se melhor de Deus. Observe aí o caso, né? Abraão teve o filho Isaac e tinha a promessa de Deus para não casar com estrangeiro. Ele mandou procurar a Rebeca, no mesmo parentesco. E ali os pais de Rebeca perguntaram a Rebeca: e aí, Rebeca, você quer acompanhar? Você quer conhecer Isaac? Ela nem viu Isaac. Você quer conhecer esse rapaz? Quer casar com ele? E ela falou: eu quero. Eu vejo que Deus está no controle. E assim aconteceu o casamento de Rebeca. Então eles disseram: vamos chamar o jovem e ver o que ele diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntou: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Pediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama e de sua avó de Abraão e dos que a acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, que sua descendência conquiste a cidade de seus amigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram nos camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu, levando Rebeca para conhecer Isaac e casar com Isaac. O mesmo, amado, vale para nossos filhos espirituais. Há líderes que querem ter consigo para sempre os ministérios que os auxiliam, mas não podemos ser egoístas. Não podemos pensar somente em nós e nosso conforto. Devemos lançar nossos filhos para atingir o alvo. Temos exemplo bíblico disso. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Assim, depois de jejuar, orar, e puseram-lhe as mãos e os enviaram. E ali, Paulo e Barnabé teve que desfazer, vender a fazenda dele para acompanhar Paulo no seu ministério. E assim é a vida. Preparação das flechas. As flechas naqueles dias eram feitas manualmente. Existe trabalho artesanal e personalizado. Se o guerreiro quiser ser bem sucedido ao atirar sua flecha, deveria ter revestido nelas. Também vejo um paralelo nessa verdade. Acredito que os filhos devem aprender a trabalhar com seus pais, mesmo antes de sair de casa. Nossos filhos devem aprender a trabalhar e a não serem preguiçosos. Geralmente, no início, os filhos aprendem a profissão do pai, né? Mesmo assim, como Jesus aprendeu com José a ser carpinteiro. Meu pai era pedreiro, eu era ajudante de meu pai. E geralmente os filhos se espelham. Mas hoje, infelizmente, há casos que não tem como o filho se espelhar no pai. O pai é um beberrão, é um pingunço, é um drogado, é um ladrão, é um criminoso, é um assassino, é um mentiroso, é um cafajeste, é um caluniador. O filho não pode ser. Deus vai cobrar desses pais. A mãe é uma prostituta. Não é mesmo? Não existem? Eu conheço pessoas assim. O pai é ladrão, o filho também é. O pai é drogado, o filho também é. O pai é assassino, o filho também é. E isso não pode acontecer. Deus vai cobrar. Não foi isso que Deus quis. Deus colocou nossos filhos como o bem mais precioso para nós cuidarmos dele, ensinar o melhor. Ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ele crescer, não desviar dele. Amado, o que ajunta no varão é filho sábio. Mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Tem filho que envergonha pai, tem pais que envergonha filho.
Também vemos uma parábola contada por Jesus de um pai que pede aos seus filhos que o ajude no trabalho da vinha. Um falou que não ia, não, pai, eu não vou. Outro falou, eu vou. E terminou, o que falou que iria não foi, o que falou que não iria foi. Existem esses casos. Nós temos o caso, amado, do filho pródigo. Um acompanhou o pai no trabalho, o outro deixou-se levar pelas amizades e pediu a herança antes do tempo. Queria que o pai adiantasse a herança. Meu pai falou, meu filho, o que é meu é seu. Mas não, pai, mas eu quero. E conhecemos a parábola. O filho saiu, foi gastar esse dinheiro com os amigos, entre aspas, com orgias, bebedice. E a Bíblia relata que o filho perdeu tudo, chegando ao ponto de apacentar porcos. E só naquele momento que ele estava apacentando porcos, desejando a alimentação dos porcos, aquelas bolotas, aquelas ações, ele falou, é verdade. Os funcionários do meu pai a essa hora estão almoçando e bem, e eu aqui apacentando porcos e perecendo. Eu já não sou digno de chamar meu pai de pai, mas eu vou até meu pai pedir perdão a ele. E aconteceu. E o pai o recebeu. O beijou, o abraçou, colocou um anel, colocou veste nova, fez uma festa. Assim é Deus conosco. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Amém? Eu creio, amado, que Deus já falou conosco, através dessa palavra. Deus colocou filhos para você educar, para ensinar. E você vai prestar conta a Ele, pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Se você está deixando que traficantes, bandidos, criem seus filhos, Deus irá te cobrar. Que você se deixe levar e leva seus filhos também, será pior ainda. Portanto, medite nessa palavra, medite nesse louvor, vamos orar ao nosso Deus, amém? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Isso é um pai amoroso, isso é um pai que cuida de filho, que cuida de nós, amém? Medite nesse louvor, nessa palavra, nos braços do pai biológico, do pai adotivo, do Pai eterno, do Criador de todas as coisas. Diz isso para o Senhor, diz isso para o seu pai biológico, adotivo. Assim como o filho pródigo, cai na real, vai pedir perdão a seu pai, peça perdão a Deus. Nós temos que estar totalmente dependentes de Deus, precisamos da presença de Deus, precisamos dos nossos pais biológicos, ou adotivos. Eu vejo os andarilhos aí, andando sem rumo, sem direção, abandonado por tudo e por todos. Tudo isso, amado, porque não houve acompanhamento. Amado, esse dia eu vi uma mensagem, diz o seguinte: se você não tem tempo para o seu filho, os traficantes têm. Se você não coloca o seu filho no colo, como pai, o traficante coloca. A prostituta coloca. Portanto, cuide do seu filho, Deus irá te cobrar. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, mais uma vez eu te dou graça, te louvo, te exalto, Pai. Te agradeço pelo Pai que o Senhor colocou em minha vida. Meu Pai foi um exemplo de Pai. Soube me educar, soube me criar, soube me aconselhar. Me mostrou o que é ser um homem de caráter, de moral. E assim eu fiz também e faço com meus filhos. Eles são, meu pai foi exemplo de vida, exemplo de pai na minha vida. Assim como o Senhor, eu vejo o Senhor como meu pai.
um Pai amoroso, que deu seu Filho para morrer por nós, para nos perdoar. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Peço que o Seu doce amado Espírito vai de encontro a essa pessoa. Às vezes está passando por situação, abandonado pelo Pai. Às vezes não foi obediente aos pais, também aos dois lados, né? Que essa pessoa veio reconhecer, assim como o filho pródigo. O filho pródigo foi ele que tomou a decisão, não foi o pai que lançou fora. E assim existem muitos como filho pródigo. E existem muitos, são os pais que lançam fora, não vivendo os seus estatutos, os seus princípios. O Senhor doce amado Espírito veio ensinar esses pais a cuidar dos filhos, e que eles venham saber que eles serão cobrados no dia de julgamento. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, está fazendo, e creio que muito o Senhor já faz por cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, a paz, o santo nome, amém, amém. Amém, amados, é isso aí. Deus irá dizer a você sempre: vem, filho amado, vem para os meus braços, venha descansar. Se seu pai biológico ou seu pai adotivo lançou fora, Deus jamais lançará você fora. Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Seja como filho pródigo, se arrependa, volte para os braços do Pai. Com certeza Ele irá lhe beijar, Ele irá dar uma roupa, Ele irá fazer uma festa, assim como o Senhor. Ele fala, a Bíblia fala que Ele escreverá o nosso nome no livro da vida e fará uma festa no céu, quando a pessoa se converte ao Senhor, ele se arrepende e entrega a sua vida ao Senhor. O Senhor, amado, é o único que pode curar nossas feridas da alma, do corpo, do espírito. Portanto, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, jamais irá permitir que você venha viver os princípios de Deus, que você venha criar seu filho conforme a vontade de Deus, ensinar a criança no caminho que deve andar, até quando ele crescer no desejar dele. Amém? Pense nisso. Fica na paz, tenha um bom dia, que Deus na direção sempre. Bom dia.